Dando continuidade ao nosso trabalho, agora iremos falar sobre outro grupo, que são os artrópodes, do filo Arthropoda. São animais invertebrados que possuem exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados, cujo número varia de acordo com a classe. Compõem o maior filo de animais existentes, representado por animais como os gafanhotos, as aranhas, os caranguejos, as centopeias e também os piolhos de cobras. Esses animais são encontrados em praticamente todos os lugares, existindo espécies terrestres e aquáticas de água doce e salgada. Esse grupo apresenta grande importância, tanto ecológica quanto econômica. As abelhas, por exemplo, são polinizadoras de uma grande quantidade de espécies vegetais. Muitos crustáceos servem de alimento para o homem, sendo esse o caso da lagosta e do camarão. Não podemos nos esquecer de que algumas espécies de insetos são vetores de doenças, que animais como lacraias, aranhas e escorpiões podem causar vários acidentes com os humanos. A presença de um exoesqueleto. Exoesqueleto intenso, de Kittner, é uma característica marcante desses invertebrados. Ele protege o corpo animal, além de funcionar como ponto de fricção para os músculos que atuam na movimentação dos ápices, e evitar a perca excessiva de água. No entanto, essa estrutura também impede o crescimento do animal. Isso faz com que tempos em tempos, o artrópode tenha que fazer a troca do exoesqueleto em um processo conhecido como muda ou hélice. Durante essa troca, um invertebrado fica muito vulnerável à ação de predadores, uma vez que o exoesqueleto recém-formado é ainda muito delicado. O sistema circulatório dos artrópodes é do tipo aberto, ou seja, o sangue não ocorre exclusivamente dentro dos vasos, sendo lançado em espaços de circunstância os tecidos e órgãos. O líquido que circula no corpo desses animais é denominado hemofínfa. No que diz respeito ao sistema respiratório, observar-se variações dentro do grupo. Algumas espécies apresentam respirações branquial. Maioria das espécies aquáticas. Alguns pulmões foliáceos, aracnídeos e há também sistemas tranquiais, sendo esse último observado na maioria dos insetos. O sistema digestório é completo e com digestão extracelular. O sistema excretor também varia entre os grupos insetos e outros antrópodes. Por exemplo, possuem tríbulos de Malpighi, tubos finos que partem do trato digestório. Além do túbulo de Malpighi, outros órgãos de excreção observados são as glândulas antenais, que liberam resíduos na base das antenas, e as glândulas coxais, que apresentam os povos excretores, abrindo-se nas coxas. A maioria sexuada, mas também ocorre reprodução assexuada. As abelhas, por exemplo, produzem sanguões por partenogênese, e a fecundação interna é a mais comum e o desenvolvimento pode ser direto. Não sofre metamorfose ou indireto, sofre metamorfose. Os grupos de artrópodes, de acordo com as evidências morfológicas e moleculares, podemos classificar os artrópodes em três linhagens diferentes, quelicerados, miriápodes e pancrustáceos. No grupo dos quelicerados, destacam os aracnídeos, que formam a maior parte dos quelicerados modernos. Nos miriápodes, temos os quilópodes e diplópodes. Por fim, no grupo dos pancrustáceos, temos os insetos e os crustáceos. Apresentaremos as características dos seguintes grupos: aracnídeos, insetos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Aracnídeos. Os aracnídeos possuem 4 pares de patas locomotores, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. As quelíceras características que nomeiam o nome queliceradas funcionam como pinças ou garras nas aranhas e nas quelíceras. Apresenta glândulas de veneno que ajudam o animal a capturar suas presas. Os pedipalpos, por sua vez, ajudam o animal na alimentação, na defesa e na reprodução. Por exemplo, esse grupo não possui antenas e seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. São representantes dos aracnídeos, as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Insetos. Insetos possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pata, um par de antenas e, em muitas espécies, 1 ou 2 pares de asas. Nesses animais, observam-se aparelhos bucais que variam entre as espécies e que estão adaptados ao tipo de alimentação, existindo, por exemplo, aparelhos mastigadores, lambedores e sugadores. É o grupo mais diversificado de artrópodes, sendo encontrado em vários lugares distintos, inclusive no ambiente aquático. Os insetos possuem reprodução sexuada, geralmente com indivíduos de sexo separado. A fecundação é interna na maioria dos casos. No que diz respeito ao desenvolvimento embrionário, existem espécies que não apresentam metamorfose,
e aquelas que sofrem transformações, no caso a metamorfose, durante seu desenvolvimento. A metamorfose em insetos pode ser incompleta ou completa. Na metamorfose incompleta, o jovem, chamado de ninfa, apresenta características semelhantes às do adulto. Já na metamorfose completa, o estágio larval é bastante diferente da forma de um indivíduo adulto. A metamorfose incompleta pode ser observada em gafanhotos, enquanto a completa pode ser observada em borboletas. Crustáceos. Os crustáceos apresentam corpo dividido em cefalotórax e abdômen e possuem apêndices atualmente especializados. Nesses animais é possível observar dois pares de antenas, que são os apêndices mais anteriores. Possuem 3 ou mais pares de apêndices, modificado como peças bucais. No que diz respeito às patas locomotoras, seu número é variável. O exoesqueleto é enriquecido com carbono de cálcio, formando uma carapaça. Como exemplos de crustáceos, podemos citar caranguejos, camarões, lagosta, lagostins e crácaras. Os quilópodes ou cetípedes possuem corpo alongado dividido em cabeça e tronco, um par de antenas e segmentos no tronco contendo um par de patas. São animais carnívoros terrestres, além de apresentarem anpíteses capazes de injetar veneno para paralisar a presa. Atualmente existem cerca de 581 espécies descritas. As lacraias e as centopeias são exemplos de quilópodes. Diplópodes ou milípedes são animais terrestres que possuem corpo alongado e um par de antenas. Alguns autores consideram o corpo desse animal dividido em cabeça e tronco, enquanto outros consideram a divisão cabeça, tórax e abdômen. Seu tronco é formado por 2 segmentos fundidos, o que faz com que tenham 2 pares de patas por segmento. Esses animais alimentam-se de vegetais e são exemplos de diplópodes, urso e olho de cobra. Aranha-armadeira. Aranha-armadeira é o nome vulgar dado às aranhas do gênero Phoneutria. O nome aranha-armadeira é uma referência à posição adotada por esse animal em situações em que se sente ameaçado. Essas aranhas, também conhecidas como aranhas de bananeira, apresentam hábitos noturnos, possuem veneno poderoso e são observadas com frequência se escondendo em bromélias, palmeiras e também bananeiras. No total, são 8 espécies diferentes que ocorrem na América Central e na América do Sul. Em nosso país, as aranhas-armadeiras são observadas em todo o território, sendo a Phoneutria nigriventer a espécie mais estudada. Picadas desse aracnídeo podem causar dor local, inchaço, vermelhidão na região da picada, visão turva, palidez, contrações musculares involuntárias, dentre outros sintomas. Pode ocorrer ainda a dormência, queimação, coceira, sudorese no local próximo à picada, vômitos, taquicardia, aumento da pressão arterial e arritmia. Em alguns casos, o acidente pode progredir para a morte. Em caso de acidente com essa aranha ou qualquer outro animal peçonhento, é fundamental procurar atendimento médico urgente. O escorpião amarelo é considerada a mais venenosa da América do Sul e é causadora de acidentes graves para os seres humanos, de acordo com a Fiocruz. Ela pode medir aproximadamente 7 centímetros de comprimento e seu corpo apresenta um tronco escuro, enquanto as patas, pedipalpos e caudas são amarelos. O quadranal da cauda possui dentinhos, formando uma cera. A Fiocruz alerta que o escorpião amarelo pode ser encontrado principalmente no Brasil, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A sua picada pode provocar uma dor intensa ou até causas mais graves, até a morte. Assim que uma pessoa receber uma ferroada de um escorpião, o Instituto Butantan recomenda que a vítima lave o local da picada com água e sabão, além de aplicar compressa morna antes de ir até o hospital. Formiga tocandira. A mordida formiga tocandira, também conhecida como formiga cabo verde ou formigão, é algo que já experimentou, que nunca esquece. A dor é lacinante e os efeitos do veneno podem ser sentidos de 12 a 24 horas depois. Nativa da floresta tropical das Américas do Sul e Central, a tocandira mede por volta de 2,5 centímetros. A maioria de nós pode passar a vida sem deparar com uma delas. A escala avaliador de acordo com uma escala de 1 a 4, da mais fraca à mais intensa. A mordida da tocandira, claro, está no topo, classificada em primeiro lugar. Maribondo cavalo ou cavalo do cão. A ferradura desse tipo de vespa da família Papilidae do gênero atingiu o grau 4 da escala que mede a intensidade das picadas, ou seja, o mais alto quanto o assunto estimado de dor. Apesar de ser assustador,
Os seres humanos não precisam se preocupar tanto com os possíveis ataques, pois o grande alvo desses insetos geralmente são as aranhas, especialmente as tarântulas. O maribondo cavalo é uma vespa típica em diversas regiões da América do Sul, Central do Norte. Além dessa espécie, o gênero conta com mais de 250 tipos de insetos diferentes. Seu tamanho pode chegar a aproximadamente 5 centímetros de comprimento, com patas que funcionam como um gancho na hora de prender a vítima. Em um ataque, o ferrão de quase 1 centímetro é praticamente todo cravado no corpo de quem recebeu a picada. Bem, pessoal, com isso encerramos o vídeo por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e espero que tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido mais um pouco sobre os anelídeos e sobre os artrópodes. Muito bem, até a próxima e tchau!